Iniciando mais um Conversando com Economistas, nosso bate-papo tradicional com os novos delegados regionais, municipais, adjuntos aqui do Corecon São Paulo, para tentar explicar, compartilhar com você que nos acompanha um pouquinho das suas experiências e até para você conhecer quem está te representando, tanto aqui nas localidades estratégicas da capital, como também no interior de São Paulo, em todo o estado aqui, espalhado pelo nosso território aqui de São Paulo. Hoje o nosso bate-papo é com Tiago Ribeiro Justino. Ele é o nosso delegado municipal lá em Mauá, então a nossa conexão hoje vai aqui próximo, na cidade de Mauá. A gente vai conversar com o Tiago, que também é formado em gestão de recursos humanos, ciências econômicas, né? Ele é economista, é estudante de direito e também é o nosso delegado. Tiago, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. É uma satisfação conversar contigo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário. Para mim também é uma grande alegria estar aqui, poder falar um pouco sobre economia e inspirar, quem sabe, né, muitos dos colegas que estão assistindo, estudantes ou até mesmo já economistas. Muito bem, tenho certeza que você trará muitas inspirações hoje. Um jovem economista aí, com muita força e garra aí para lutar por essa profissão tão bela. Para a gente iniciar, eu quero te perguntar aquilo que eu pergunto para todo mundo e tenho a curiosidade de muitos, né? Fala para a gente, conta para a gente o que te levou a fazer o curso de Ciências Econômicas. É, Quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer, ter um lugar no mundo, assim como todas as pessoas, né? E eu queria uma profissão, uma carreira que pudesse, não relacionada a status, mas pudesse fazer de fato a diferença. E o economista, ele é aquela profissão que ele decide o destino das pessoas. Ele ocupa grandes cargos em instituições financeiras, empresas, no governo e principalmente no dia a dia, sobre taxa de juros, enfim. Então eu queria isso para mim. Eu queria ter o controle da minha vida, a princípio, e contribuir para a coletividade. Então não tinha outra profissão a não ser a de economista. E foi por isso que eu escolhi essa carreira. Não foi a primeira que eu primeiro minha primeira ensino superior, não por escolha, mas por questões financeiras mesmo. Eu fiz uma primeira graduação, curso tecnólogo em recursos humanos, e depois, com a condição financeira, eu fui estudar economia, que sempre foi o meu objetivo. Você também é estudante de direito, né? E contabilidade. Já se formou nessas duas, contabilidade e direito, ou está cursando as duas, uma, outra? Como é que tá? Conta aí pra gente. Como economista, o economista a gente acaba brincando, né, que ele não tem um emprego, ele presta serviços. E muitos daqueles serviços a qual eu me propunha a prestar, como consultoria, perícia, sempre esbarrava naquela questão, aquela primeira entrave de, você é contador? Você... Que ainda existe esse mito que algumas atividades são só para contadores, e isso não é verdade. Então, eu fui fazer contabilidade também, porque como eu já sou economista, o curso de contabilidade seria um curso curto para mim. Em um ano e meio eu já sou contador também, né? Então agrega bastante. E o curso de direito, atuando como perito, assistente técnico, eu acabo esbarrando muitas vezes em alguns termos que não é uma questão do perito, do assistente técnico, entender do direito, mas aquele que entende e consegue alguns atalhos, enfim, e é uma área muito abrangente, estudar sempre é muito bom. Então eu entrei nessa também. Eu estou estudando direito por isso, mas eu quero continuar atuando como economista e quero me destacar. Mas é Nós muito somos uma comum, categoria. sim, pode Pode falar, concluir, por desculpa. favor. É muito Nós somos comum uma você categoria. encontrar. Não, pode, por favor. Nós somos uma categoria relativamente pequena, perto de outras profissões, mas ainda assim aquele que tem mais conhecimento consegue se destacar, tanto para ser parceiro de um advogado, ser o preferido do juiz, né? Então é bom, conhecimento é sempre muito bom, né? E é muito comum você encontrar economistas que fazem realmente contabilidade, contadores que fazem economia, advogados que vêm também para a economia e assim, então são cursos co-irmãs aí que sempre um ajuda o outro e tem muito essa interface entre esses diversos profissionais. É, Sim.
o seu curso, o que te fez assim? Você teve alguma inspiração, ô Tiago? Teve alguma personalidade no mundo da economia que te inspirou a fazer o curso de Ciências Econômicas? É, eu posso dizer que não. No momento que eu estava já estudando economia, estava muito forte aquela questão de XP, de mundo de investimentos, essas coisas, mas não existe a necessidade de ser economista para isso, né? Mas o mercado financeiro. E quando eu já estava na faculdade, inclusive eu acho que eu fui levado mais por isso, né? Eu descobri um mundo que vai muito além de mercado financeiro, bolsa de valores, ações. Ser economista é muito mais do que isso. E eu não sabia. Até entrar na faculdade mesmo. Eu tive uma oportunidade de ter grandes professores. E mesmo participando, eu quis me envolver lá no Corecon também, né? Participando de palestras, encontros com jovens economistas. Eu entendi que a minha visão era desse tamanho e ela foi se abrindo e continua se expandindo. Ainda bem para minha sorte, né? Mas foi isso. Vamos, não, tudo bem. Vamos trazer uma curiosidade bem bacana aqui do Tiago, que a gente estava conversando em off, e ele vai falar para você, de repente você pode ter essa ideia, você que está ainda finalizando aí, concluindo o curso de economia e quer entrar num negócio diferente, quer ser o próprio dono do seu negócio, né? Quer ter uma consultoria. O Tiago, além de ter essas formações que ele já passou para a gente, que ele já nos informou, ele tem mais de 15 anos, veja só, 15 anos atuando como técnico no mercado de seguros, desde atendimento, atuaria, comercial e relacionamento. Mas o que eu trago aqui é que ele comentou com a gente que há 45 dias, ele abriu, ele é fundador, né? Ele abriu uma consultoria econômica chamada Aizik Justino. Falei correto, Tiago? Falou certinho, falou certinho. Que É, significa prosperidade em Iorubá. Tiago, primeiro, antes da gente trazer exatamente. esses nomes, que a escolha pelos nomes, né? E por trazer essa prosperidade, eu queria que você falasse como foi essa construção, o que te levou a decidir, eu quero abrir uma consultoria econômica. Agora eu vou atender, vou ser dono do meu próprio negócio, eu quero ser esse consultor e abrir esse negócio até mesmo para inspirar para aqueles jovens que estão saindo agora da faculdade, que às vezes está sem um direcionamento para onde ir, o que fazer. Fala para a gente. Bom, começar pelo início. Eu sempre trabalhei na área de seguros, sempre. Desde o meu primeiro emprego, estava eu lá na seguradora, na corretora de seguros, e eu passei por vários departamentos, inclusive o departamento comercial. No departamento comercial eu pude entender o que era dinheiro, né, realmente, a comissão, enfim. E eu falava, nossa, eu quero isso para mim. Um dia eu quero vir a ter filho, ter uma família, pagar uma boa escola, ter um bom carro, viajar, enfim. E eu só enxergava que isso era possível na área comercial, né? E com o advento de finalizar a minha graduação, me tornar economista, participar dos eventos que acontecem no Corecon, eu tive acesso ao curso do professor Pedro, que é ex-presidente do Corecon. E no curso do professor Pedro, ele mostrou um mundo que até então eu não conhecia. Não tive nenhuma matéria na faculdade sobre a perícia, ser assistente técnico. E eu falei, opa, se tá dando certo para ele, vai dar certo para mim também. Vamos esforçar e vamos lá, né? E eu comecei, em paralelo, sem abandonar o meu emprego, a minha atividade principal, a atuar como perito e assistente técnico das partes, ajudando advogados, realizar cálculos simples, às vezes alguma coisa assim um pouco mais elaborada, enfim, e sempre pedindo ajuda lá no Sindicato dos Economistas também, quando encrencava um pouco, era uma demanda um pouco mais complexa, e foi dando certo. Até um determinado momento em que chegou a pandemia. E aí, no momento que nós passamos da pandemia, muitos problemas foram trazidos para a sociedade. Problemas da ordem de falência mesmo, problemas financeiros. E nesse momento eu comecei a prestar mais serviços ainda para a sociedade, para os advogados, atuar praticamente especificamente só como assistente técnico. E muitos desses clientes exigiam que eu tivesse uma nota fiscal, que eu pudesse emitir uma nota fiscal. Como pessoa física é possível fazer isso, mas é um pouco burocrático. Então, eu resolvi abrir a minha consultoria recentemente, né? A iZinc. E a iZinc significa prosperidade, porque é isso, é a demanda pela qual eu mais tenho me dedicado,
de ajudar as pessoas mesmas. Essa pessoa ela já deu um imóvel, deu uma casa como garantia de algum compromisso financeiro que ela não pôde honrar por algum motivo, e aí essa demanda chega aqui para o economista para ele calcular se o banco está cobrando certinho, muitas vezes não está, ou alguém que está perdendo o seu veículo, ou alguém que está tudo certinho com o seu financiamento, mas ele quer entender, ele quer que o economista traduza aqueles números em um laudo para dizer, olha, o banco está fazendo certo, ou não, o banco está pisando na bola aqui, pisando na bola aqui nessa outra parte também, e junto com o seu advogado vocês podem pleitear alguma coisa melhor. Então, a palavra prosperidade é o que nós tentamos entregar como empresa, como pessoa física, como economista para a sociedade mesmo. Até tem aquele aquela função social que está lá na nossa Constituição, né, que quando a gente tem o privilégio de ter acesso a uma educação, a algum conhecimento, isso tem que ser levado para a prosperidade. Isso tem que ser levado para a nossa comunidade como um todo, né? E como economista, é o que eu busco. Por isso eu coloquei esse nome, né? Justino sou eu, e prosperidade porque eu acredito que cada cliente que eu atendo, né, apesar de ser eu uma única pessoa, eu só abri a consultoria porque eu precisava ter essa proteção legal, enfim, ter um registro lá no Coreco com pessoa jurídica também, prestar consultoria para grandes clientes, emitir uma nota fiscal, como uma empresa mesmo, né? E devolver isso para a sociedade, né? Ajudar dessa forma. E eu acredito que é um caminho viável e em um futuro muito próximo, essa será a minha única atividade, tenho certeza. Tiago, imagina só, o pessoal está nos vendo agora, aí fala o seguinte: nossa, que legal, quero seguir o mesmo caminho do Tiago, vou tentar também abrir a minha consultoria. Qual a dica principal que você dá para essa galera que quer fazer o mesmo que você ou quer seguir um caminho paralelo, parecido com o que você fez quando abriu essa sua consultoria? Tem alguma dica específica? Ó, a dica que eu dou é que quando a gente está observando um mar ou um lago, ele está muito calmo, né? E eu nunca estive naquele local, mas eu estou vendo aquele mar tão bonito, eu não vou pegar o local mais alto e vou mergulhar de cabeça. Não é esse o caminho. Eu acho que o caminho mais correto é colocar primeiro um pé, depois você vai colocando o joelho, quando você vê, está o corpo inteiro. Mas aos poucos. Em outras palavras, é chegar perto de alguém que já está fazendo isso. E é o que eu fiz, né? No primeira aula do curso do professor Pedro, ele abriu os documentos dele, a certidão dele de regularidade junto ao Corecon, que é um documento que o Corecon apresenta e fala, olha, o economista fulano de tal está em dia com as suas responsabilidades, com as suas mensalidades, está tudo, ele pode atuar como economista, de acordo com a lei. E depois, o mesmo papel da empresa dele. Isso já traz uma credibilidade, uma segurança para a gente e principalmente para a sociedade, quem vai nos contratar, para quem nós vamos ajudar, enfim. Então é isso. Entender, se possível, ter uma mentoria. É difícil ter uma mentoria hoje em dia, mas está pelo menos próximo de pessoas que já estão fazendo isso, estão dando certo. E é o que eu fiz. Eu tive o privilégio de estar numa região muito desenvolvida aqui do Brasil. Eu tive o privilégio de poder estudar, que é uma coisa que muitos não podem, né? E o privilégio de ter contato com essas pessoas. No meu WhatsApp mesmo, eu faço parte de vários grupos aqui do Corecon. Em qualquer momento eu posso colocar uma dúvida lá, eu posso chamar um economista sênior que já está nessa militância há mais tempo, né, para tirar uma dúvida e dá tudo certo, né? Então acho que é esse poder de comunidade e essa questão de não ir de uma vez, vai aos poucos. Se você vê que alguém já quebrou a cara, aprenda com isso. A gente não precisa ser atropelado para aprender a atravessar a rua. Se uma pessoa já foi atropelada, pô, então agora eu vou atravessar na faixa. É mais basicamente isso. Muito bom, Tiago. Agora fala para a gente o seguinte: você é o nosso delegado aí municipal em Mauá, foi renomeado agora recentemente. Fala para a gente quais são as suas expectativas, o que você espera em agregar junto aos economistas aí da região para contribuir aqui e caminhar junto com o Conselho Regional de Economia. É, eu me formei em economia, foi um período muito complicado na faculdade, enfim, mas eu consegui, né? Infelizmente, muitos colegas ficaram pelo caminho. E só depois de formado que eu fui conhecer muitos campos que um economista pode atuar, muita coisa que poderia ser feita, né? Muitos trabalhos paralelos que eu posso fazer e ser muito bem remunerado por isso, né? Hoje eu tenho uma condição financeira que eu não posso reclamar, né? E eu queria que isso não acontecesse com alguns colegas. Eu queria poder
ser um braço do Corecon aqui perto de casa, poder estar atuante com os colegas que estão ainda na universidade, com aqueles colegas que já são formados, acompanham alguns eventos do Corecon, que sabem que o Corecon existe, mas ainda não são registrados. A gente não faz nada sozinho, né? Existe o delegado regional, né, o estadual, perdão, e eu tenho contato com ele, que é o economista Vinícius, e a gente tem conversado bastante. Tem algumas ideias que às vezes até depois eu penso e falo, nossa, realmente isso daqui não faz muito sentido, não iria dar certo. Mas eu comento com ele, a gente troca bastante figurinhas, e é isso. Eu quero não ter um título, porque isso não agregaria em nada. Eu quero, de fato, ajudar. Eu quero ajudar para que tenham mais economistas e que a sociedade seja premiada por mais profissionais qualificados, né? E profissionais que de fato estejam a fim de ajudar a sociedade. Muito bom, Tiago. Eu tenho certeza que com sua experiência, com a sua vontade, né, e com essa garra que você tem de fazer a diferença, de poder ajudar e contribuir, vai ter muito sucesso aí na profissão e vai ser um braço muito forte nosso aí na região de Mauá como nosso delegado. Para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado especial aí para os jovens economistas. Você, como jovem economista, né, formado recentemente, mas com uma experiência muito legal, muito bacana aí, que vai inspirar muitos economistas e muitos jovens. Eu queria que você deixasse agora esse recado especial para essa turma que está iniciando agora o curso de Ciências Econômicas, para quem já está próximo aí de se formar e está começando a conhecer o mercado de trabalho. Qual é a dica que você deixa? A dica que eu quero deixar para esse colega, né, jovem economista, eu já tenho 30 anos, mas ainda me considero jovem, É um é jovem. que nunca para de estudar. Nunca para de estudar. O conhecimento que nós temos na graduação é excelente. Aquele que pode não trabalhar e só estudar, com certeza absorve mais, mas aquele que está na correria, como a gente diz, que foi o meu caso, tem que continuar estudando. Após a universidade, ler bastante livros, participar de cursos e estar envolvido dentro de uma comunidade, porque isso faz muita diferença. É isso, eu acho que a gente tem que ficar junto, sabe? Esse Muito, é o dica que eu deixo é o pro recado final. jovem economista. Muito bem, Tiago. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, ter compartilhado um pouquinho das suas experiências hoje com a gente aqui no Conversando com Economistas. Foi uma satisfação imensa bater esse papo contigo. Eu que agradeço, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Forte abraço. Muito bem, mais essa história, com mais essa troca de experiência, com mais esse bate-papo agradável, encerramos mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso papo foi com o economista Tiago Justino, que é o nosso delegado municipal lá na cidade de Mauá. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra numa próxima edição. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.